Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. E hoje vamos fazer os comentários da atividade complementar número 2 do PET 3. Bom, nessa atividade nós apresentamos a vocês os riscos existentes quando uma pessoa pode ter contato com um cabo energizado e tomar um choque, né, como a gente diz no linguajar cotidiano. Então, o choque elétrico ele é extremamente perigoso, nocivo para o corpo humano, justamente porque a corrente elétrica ela passa pelo corpo de uma maneira muito fácil. Ela encontra caminhos muito simples, com, digamos, baixa resistência de acordo com a intensidade do choque, né, de acordo com a DDP. E isso pode gerar graves consequências no corpo humano. Então vamos lá. Então quais são as consequências da passagem de corrente elétrica com diferentes intensidades pelo corpo? Bom, pode ser desde um simples a sensação, né, de você estar tomando choque. Quando a gente fala de uma DDP baixa e de uma corrente também muito baixa, só aquela sensação ruim, né, de tomar um choque, que você sente um tremor na mão, você sente um estalo ou até uma repulsão automática do próprio músculo, né? Seja na mão, seja no pé, não sei. Mas simplesmente um mal-estar até chegar ao ponto em que haja uma passagem muito intensa de corrente elétrica e o corpo realmente ele é carbonizado por dentro. Então, uma corrente elétrica muito intensa, ela gera muito calor e isso carboniza o corpo por dentro. A pessoa frita, né? Digamos assim. Então, o choque elétrico, ele vai sempre depender da intensidade da corrente, tá bom? Sempre depender da intensidade da corrente. Vou dar um exemplo aqui daquelas cercas elétricas que as pessoas põem nas casas, né, por motivos de segurança. Aquela cerca, ela tem uma DDP muito alta, altíssima. Se eu não me engano, é na casa ali dos 3.000 volts. Quando a pessoa encosta ali, ela é automaticamente repelida. Mas aquela cerca elétrica, ela não dificilmente vai gerar a morte de alguém. Porque a corrente que passa por ali, ela é muito baixa. Tendo em vista, você pode ver como aquele fiozinho é bem fino, né? Um fio fino, ele denuncia uma corrente muito baixa que passa por ali. Então, é só para dar um susto mesmo na pessoa. É uma DDP muito alta, né, que vai dar um impacto grande quando a pessoa encostar ali naquele fio. Porém, uma corrente muito baixa, uma corrente elétrica muito baixa, que não oferece risco, né, digamos assim, para um ser humano. Mas a sensação de tomar um choque desse é muito ruim mesmo, porque a DDP é muito grande. Então, agora, se vocês perceberem digamos, vamos pegar o extremo agora, no poste elétrico, esse poste de energia elétrica, se vocês olharem lá em cima, naqueles 3 fios, vamos pegar aqui, ó, poste, energia, se não me engano são 13 kV. Vamos ver se a gente... Aqui, ó. Se você pegar esses postos de energia aqui, ó, vocês vão ver aqui em cima tem 3 fios, estão vendo? Esses 3 fios aqui, eles são fases, são 3 fases. Aqui, ó, deixa eu ver se tem um fusível. Nesse poste não tem, mas alguns postes a gente consegue até ver o fusível de proteção. Bom, esses fios aqui tem 13.000 volts, gente. 13.000 volts. E olha só a grossura, né, do cabo. Então aqui a corrente elétrica é severa, tá? É daqui que essas correntes ela vem para esses transformadores aqui, ó. E de 13.000 volts elas são convertidas em 110 volts, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente de por que é importante, né? Por que a tensão tem que ser alta? Justamente para permitir a transmissão, né? Em linhas muito longas, tá bom? Então, esses postes aqui, eles mostram, tá vendo? E aqui o transformador e daqui vem para 110 volts. Aqui o fusível que eu falei para vocês, ó. Esses aqui, ó, são fusíveis de proteção.
Às vezes acontece de cair um pipa, cair um balão, um bicho mesmo, um pássaro, e dar um curto aqui nas linhas, aí tem um fusível de proteção, ele desarma. Aí tem que vir o funcionário da rede elétrica para armar o fusível de novo. Mas aí a gente está falando de, gente, uma DDP altíssima com uma corrente muito alta. Então ali é instantânea, a morte é instantânea quando há acidentes nessa rede aqui, tá bom? A morte ali é instantânea. Então, quando a gente fala de a consequência, é isso, né, gente? É simplesmente um impacto até a morte. E aí a gente tem um leque enorme, né, de possibilidades. A gente pode falar de queimaduras, né? A gente pode falar de lesões musculares. A gente pode falar de arritmias no coração. Por quê? Porque o coração nada mais é do que uma bomba elétrica, né? Ela é uma bomba, na verdade, é uma bomba mecânica, né? Ela bombeia fluido. Mas o princípio de ativação, né, o funcionamento dela é elétrico, né? A famosa bomba de sódio e potássio, que ocorre nas células, que permite, então, essas polarizações, né, hora positiva, hora negativa no coração, que faz com que ele se mexa. Então, quando você coloca uma corrente elétrica ali, você quebra o ritmo do coração e a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, isso sem chegar no limite de queimar a pessoa por dentro, tá? A gente tá falando aqui de uma parada cardiorrespiratória, às vezes no choque que teoricamente seria inofensivo, tá, gente? Choque 110 volts aí de tomada normal, muita gente acaba tomando esse choque e tendo problemas mais sérios, tá? Então, assim, no geral, com choque não se brinca, com energia elétrica não se brinca. Se você for mexer, se você entende, né? Primeira coisa, né, gente? Vai mexer na rede elétrica, não tem conhecimento? Não mexa. E se tiver, sempre com ela desenergizada. Nunca na rede energizada, tá bom? Porque é muito perigoso. Então, fica a dica pra vocês e passem isso pra frente, porque se você vê alguém mexendo na rede elétrica energizada, aconselho a pessoa a desligar os disjuntores, tá bom? A segunda questão. Analise a seguinte situação. Um eletricista relata que, mesmo calçado com uma bota de borracha, tomou um choque ao fazer manutenção na rede elétrica residencial. Explique por que isso ocorreu. Bom, gente, porque não existe nenhum isolante perfeito. Né? Não é porque ele está com uma bota de borracha que ele está imune a choque. Não é isso não existe. Não é? Pode ser que desde de uma falha na própria borracha, né? Às vezes alguns materiais que eram tidos como isolantes, eles acabam sendo condutores devido à nova química, a nova química de composição. Às vezes ele comprou uma bota que ela é de uma má qualidade, que ela não foi feita, não se preocuparam de verdade com o material isolante, e no fundo é uma composição química que você tem ali algum tipo de elemento que conduz, né? Principalmente os sais, tintas, corantes, que ele pode até conduzir corrente elétrica, né? E é vendido às vezes como isolante. Ou até uma falha, um sapato gasto, ou ele com um contato com o chão, ou uma DDP que é tão grande que faz com que a própria borracha conduza, tá bom? Então não existe isso de um material que não conduz. Eu acho assim, existem situações que são mais, digamos, seguras. Existem luvas que eletricistas usam também, normalmente quem trabalha com eletrônica, são luvas que são anti-estáticas, ou seja, elas não acumulam carga elétrica. E pelo fato de elas não acumularem carga elétrica, algumas dessas luvas elas são isolantes. Então, com essas luvas você pode sim mexer no fio energizado residencial, que você não tem risco de tomar o choque. Mas, por exemplo, se por acaso um fiozinho daqueles lá mais rígido fura a luva e ter contato com o seu dedo, você vai tomar choque. Então, o importante é você entender que não se mexe em redes energizadas, tá bom? Então, não existe o isolante perfeito, tá? O isolante perfeito não existe e você pode bem tomar um choque achando que está seguro, tá? Então, não brinque com isso, não vale a pena, tá? Terceiro, quais são os fatores que mais influenciam em um choque?
Os fatores que mais influenciam o choque, sem dúvida nenhuma, é a DDP e a corrente, né? A resistência do material, do seu corpo, por exemplo, é importante? Com certeza. Mas ela vai ser simplesmente ignorada se dependendo do nível de DDP que você estiver se envolvendo ali, né? Que você estiver se tendo contato, tá? Então, a corrente elétrica é o fator mais importante quando você pensa em segurança, tá? Corrente elétrica. A corrente, sem dúvida nenhuma, é o que vai determinar se você vai sobreviver ou se você vai morrer. Então, a corrente elétrica que está disponível ali na rede, ela é muito importante. E lembrar, né? Quando você, por exemplo, fecha um curto em uma rede, você vai estar sujeito a toda a corrente que vem daquela rede. Toda a corrente que vem daquela rede, você está sujeito a ela. Né? Um curto nada mais é do que ele ligar um polo no outro. E toda a corrente disponível naquela rede vai passar por você. Então, gente, não faça isso de jeito nenhum. Né? Não faça, porque às vezes você vai estar sujeito a uma corrente altíssima. Pode chegar aí, por exemplo, a 20 amperes numa casa. Em 20 amperes, gente, é uma corrente que gera danos irreversíveis no corpo humano, tá bom? Então, a corrente elétrica, sem dúvida nenhuma, é a grandeza que mais influencia na periculosidade do choque elétrico, tá bom? 4. Observe a tabela abaixo e compare o que pode acontecer se uma corrente elétrica percorrer o corpo de uma pessoa com pele molhada, resistência 1000 ohms, e com pele seca, resistência de 1 milhão de ohms, quando submetido a uma tensão de 127 volts. Bom, então aqui, o que significa isso, né, gente? É só a nossa simples lei de Ohm. U igual R vezes I. Então aqui ele quer saber qual a corrente elétrica vai passar para a pessoa. Qual é a corrente elétrica que vai passar para a pessoa. Então U vai ser igual aos 127 volts. A resistência da pele seca, vamos pegar R seca, vai ser de 1 milhão de ohms. 1 milhão de ohms. Então, qual vai ser essa corrente? Então, a corrente ela vai ser dada pela razão U sobre R. Então, a corrente elétrica, veja só que a corrente elétrica com a pele seca, a gente vai ter 127 dividido por 1 milhão. Então, isso aqui vai dar, na verdade, igual a 127 vezes 10 elevado a... Deixa eu ver quanto vai ser esse... Deixa eu arrumar meu teclado aqui. São 6 zeros, né? Menos 6 amperes. Então, uma corrente bem baixinha, né? Uma corrente bem baixinha. Agora, quando a pele está molhada, que aí a resistência vai ser de 1000 ohms, né? Isso, olha lá. 1000 ohms. Então, olha só a corrente agora. Veja que a corrente a gente vai ter agora vai ser 1000 vezes maior, né? A corrente. Então, gente, algo que realmente não dá para brincar mesmo, né? Agora, menos 3 amperes. Ou seja, isso aqui são 127 miliamperes, que aí já é uma corrente perigosa. Miliamperes. Então, aqui seriam... Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui a gente teria 127 vezes 10 elevado a menos 3 miliamperes. Olha a diferença, né? Então aqui a gente tem uma corrente 1000 vezes maior do que numa situação com pele seca. Então molhado, por que molhado, né, gente? Sais, né? A água é repleta de sais minerais, né? A água, ela não é uma água isenta, né, de sais.
a água que a gente tem na torneira. Existe uma água chamada água desmineralizada, que é uma água utilizada em carros, né, nos radiadores de carros. Essa água, ela é isenta de sais, ela é água H2O puro. Por isso chama água desmineralizada. Então, mas é uma água diferenciada, né? Uma água que não conduz corrente elétrica. Porque a água em si, o H2O, não conduz corrente elétrica. Quem conduz são os íons presentes na água. Então, nesse caso, a gente teria aqui uma corrente elétrica 1000 vezes maior. Estão vendo? 127 mA. Aqui a gente tem uma tabela, né? Uma tabelinha. Olha aqui, 70 mA, ó. 70 mA. Se a corrente atravessar o coração por mais de 1 segundo, causa comprometimento sério. Olha lá, fibrilação pode ser fatal. Então, olha só, gente. Veja só, quando você está sujeito a essa corrente aqui, ó. Veja que você vai estar sujeito a isso aqui, ó. Pode sentir dor. Tá vendo? 5 mA é doloroso. 10 mA causa contração voluntária dos músculos. 15 mA causa perda do controle muscular. E 70 mA já pode chegar a um caso de um comprometimento do funcionamento do coração, como eu disse para vocês. Então veja aqui uma corrente, ó lá, de 127, uma tensão de 127 volts, gente, um choquinho em casa. Você já toma uma corrente de 127 mA, é perigosíssimo, tá bom? Então é isso, gente, o recado dessa atividade é com choque não se brinca, tá bom? Com choque não se brinca. Então aqui fica evidente que você nunca de jeito nenhum, né, se aproximar de fios energizados, tendo em vista que é realmente perigoso, tá, gente? Muito perigoso. Então, eu coloquei nessa atividade alguns vídeos, uma reportagem, na verdade, mas você pode seguir procurando no YouTube, por exemplo. Existem N relatos aí de eletricistas que perderam os braços, né? E você vê ali, foi por, às vezes, um descuido bobo. Mas até preguiça, né, de ir lá, de desligar o disjuntor e para mexer na rede, foi lá na confiança, não vai dar certo, poxa, ia acontecer um acidente terrível. Então, com eletricidade não se brinca, tá bom? O que mais? E o último aqui, ó, um carro foi atingido por um fio de alta tensão. Cite quais deverão ser procedimentos de segurança para que não ocorra nenhuma vítima. Bom, a regra é, se você está dentro, não saia, se você está fora, não entre, tá? Se você está dentro do carro, não encoste nenhuma parte metálica de jeito nenhum e aguarde dentro do carro. O lugar mais seguro, sem dúvida nenhuma, é dentro do carro. O carro ele vai estar isolado, né, internamente. Fora você vai ter ali a lataria toda energizada, então é muito perigoso sair. Não saia de jeito nenhum. E fora se você for tentar entrar, você vai ter que encostar na lataria e isso vai realmente ser extremamente perigoso. Então, existe um dispositivo na física chamado gaiola de Faraday, que mostra que internamente dentro da gaiola, né, num sistema blindado, dentro da gaiola a corrente elétrica não é conduzida, e sim só pelas suas extremidades. Então, no carro, se você ficar dentro do carro e não encostar de jeito nenhum em nenhuma parte metálica, você está no ambiente mais seguro possível. Então é isso. Um acidente de carro. Você vê ali que tem um fio de alta tensão encostado no carro e energizando o carro. Se você está dentro, não saia de jeito nenhum. Às vezes as pessoas elas acabam sofrendo acidentes por falta de conhecimento, achando que não tem que sair porque é perigoso ficar aqui dentro. Não, às vezes é perigoso você sair. Ficar dentro do carro, sem dúvida nenhuma, é a opção mais segura. E se você está fora, não, de jeito nenhum, não há possibilidade de você tentar entrar num carro que tem um cabo energizado sobre ele, tá? Então é isso, tá? São as duas situações em que você deve respeitar e aguardar a companhia de energia elétrica para fazer o desligamento desse cabo, tá? Como eu disse, existem dispositivos de segurança em toda a rede elétrica. E se você entrar em contato imediatamente, relatar um acidente por telefone, relate o acidente e fale que você está numa situação de perigo, imediatamente é enviada uma equipe para fazer desligamento. Às vezes até o desligamento pode ser remoto, né? As companhias elétricas elas têm redes, né, que podem ser desarmadas remotamente, mas se não for o caso, uma equipe enviada para fazer o desligamento daquele setor ali, tá bom?
Então é isso, gente. O recado dessa atividade é não brinque com a energia elétrica, tá? Em hipótese alguma você deve manusear fios energizados. Em hipótese alguma você deve mexer na rede elétrica se você não tem conhecimento para isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham captado essa mensagem e a gente pode conversando ao longo dos próximos dias sobre isso. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.